Graça e paz, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez nessa oportunidade para gravar um vídeo da série Seminário Revelação, tá bom? Hoje nós vamos discorrer sobre um tema maravilhoso, um dos temas mais lindos das Escrituras, um dos mais lindos, da Escritura Sagrada, que infunde alegria ao nosso coração, que nos traz esperança, que nos traz alegria realmente à nossa mente, ao nosso coração. E o tema é: o Apocalipse diz que Jesus voltará. E não somente o Apocalipse, nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. O tema, o assunto sobre a volta de Jesus. E por que falar sobre a volta de Jesus é tão importante, é tão relevante para nossos dias? Porque é a única solução para os nossos problemas. Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele nos deixou sinais de que Ele estaria próximo de voltar. E nós temos vivido esses sinais. Amém? Mas antes de nós entrarmos realmente no tema, vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, não em nosso nome, mas no nome de Cristo Jesus, para estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, venha nos guiar a toda a verdade. O Senhor mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, aqui estamos, Senhor. Impressione o nosso coração, para não somente conhecermos, mas também colocarmos em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados. E esse assunto é tão relevante porque estudando esse assunto, nós teremos ali a ajuda do Espírito Santo, a aceitar a cada dia a doutrina da volta de Jesus e compreendermos realmente o que está contido nessa doutrina. Porque assim como o inimigo fez no início, na primeira vinda de Cristo, fez com que as pessoas tivessem desinteresse, fez com que as pessoas não buscassem, fez com que muitos pregassem o erro. Hoje em dia também é pregado muita coisa errada sobre essa doutrina tão maravilhosa da palavra de Deus. E nós precisamos apenas estudar. A Bíblia fala conosco. A gente não precisa explicar a Bíblia. A Bíblia, ela se auto-explica, ela se auto-interpreta. Amém? Então vamos aqui. A primeira perguntinha formulada. Segundo a revelação do Apocalipse e também de outros livros, quantos verão a segunda vinda de Jesus? Ela será secreta? A vinda de Jesus será secreta, meus amados? O que vocês me dizem? A Bíblia, lá em Apocalipse 1:7, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, todo olho vai ver Jesus voltar. Não tem um que não vai ver a volta de Jesus Cristo. Então aqui nos diz claramente, que na segunda vinda de Cristo, nesse versículo, todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. E se você ler também Salmo 50, verso 3, anote para você conferir. Se você ler 1 Tessalonicenses 4, verso 16, você vai ter ali mais clara essa ideia, essa verdade de que Jesus vai voltar de maneira visível, de maneira clara, todo olho vai ver, não vai ser secreto, tá bem? Então, assim, aqui diz que no Novo Testamento, a volta de Jesus, ela é relatada de cada 11 versículos. Um versículo fala sobre a volta de Jesus. E estudiosos da Bíblia também falam, que há mais ou menos 2.500 referências sobre esse evento maravilhoso. Então, meus amados, não há nada de secreto, nem silencioso, no mais espetacular acontecimento que este planeta haverá. Amém? O retorno de Jesus não será secreto. Todo olho verá. Existem enganos satânicos acerca da segunda volta de Cristo? Como já falamos na introdução, sim. Assim como o inimigo, ele fomentou, a ignorância, o erro, o desinteresse, das pessoas com respeito
a conhecer sobre o primeiro advento de Cristo, hoje também não é diferente. Nós também vemos essas mesmas coisas acontecerem. Ignorância, o erro, o desinteresse das pessoas em aprender sobre a segunda vinda de Jesus. E essa é uma palavra, uma doutrina que deve estar assim, ó, bem grande, uma chama bem alta em nosso coração. Jesus está voltando. Ele disse que iria voltar. As profecias estão se cumprindo ao pé da letra. Nós temos vivido crises e mais crises. Muitas coisas que nós nunca pensaríamos que nós iríamos testemunhar com os nossos olhos, irmãos. Nós estamos testemunhando hoje. E nós precisamos nos preparar para esse evento. Não vamos deixar para ver Jesus na nuvem do céu e depois para dizer, olha, era verdade realmente. Jesus realmente ia voltar e eu não acreditava e agora é tarde demais para mim. Que isso não venha acontecer nem com você e nem comigo, né? Mateus 24, versos 4 e 5, nós temos aqui um texto, né? Uma recomendação de Jesus. Mateus capítulo 24, vamos ler aqui juntos, Mateus 24, versículo 4 e 5. Olha o que diz aqui, né? Esse capítulo aqui é um capítulo escatológico, né? Maravilhoso, com muitas informações maravilhosas. Olha o que diz, versos 4 e 5. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O inimigo vai enganar muitas pessoas, principalmente aqueles que em tempo de paz não edificaram a sua casa sobre a rocha. Principalmente estes. Ora, se a Bíblia diz em Jeremias capítulo 12, versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Se em tempo de paz nós não temos tirado tempo para examinar as Escrituras, para estudar, para fundamentar os nossos pés numa firme rocha, em tempo de crise nós faremos isso, meus amados? Se agora, enquanto nós temos a oportunidade, nós não estamos fazendo isso, nós iremos fazer isso quando nós não tivermos mais oportunidade? De maneira nenhuma. Então, agora é o tempo. Chegou o tempo de acordarmos, como o Senhor diz em sua palavra. Já é o tempo de despertarmos do sono, porque a nossa esperança, né, está muito mais próxima de nós do que quando no princípio cremos. Está lá em Romanos capítulo 13, versículos parece que 5 em diante, né? Desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5. Então nós precisamos acordar, é agora, meus amados, porque Jesus está voltando. Brevemente nós iremos contemplar o retorno de Cristo, que não será secreto. Nós lemos aqui Apocalipse 1, verso 7. Todo olho verá a sua volta. Amém? Que classe de espíritos faria grandes enganos, né? Existe aí uma classe de espíritos que vão enganar muitas pessoas? Sim. Apocalipse 16, versos 13. Abre sua Bíblia comigo. Leia comigo esse texto. Confira aí na sua Bíblia. Aqui diz, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a pergunta é, que classe de espíritos faria grandes enganos? Espíritos de demônios, operadores de sinais. Sim, infelizmente, eles já têm atuado em nossos dias. E mais coisas eles irão fazer. Existe uma profecia, meus amados, em Tessalonicenses que diz que o inimigo vai tentar ali imitar a volta de Cristo. Vai tentar imitar o próprio Cristo. E muitos vão ser enganados, né? Infelizmente, como eu já falei aqui, principalmente aqueles que não fundamentaram a sua fé na verdade das Escrituras. Nós precisamos, irmãos, fazer desse livro maravilhoso nossa fonte de conhecimento, a nossa bússola é a palavra de Deus. Não é o que o homem fala, não é o que a mulher fala. Ah, mas é muito inteligente, ah, mas é muito sábio, ah, mas é isso, é aquilo, não importa.
Nossa regra de fé e prática não é o que diz o homem, não é o que diz a mulher, é o que diz as Escrituras sagradas. Amém? Então, meus amados, o inimigo, ele tem poder até de se transformar em anjos de luz. Isso está em 2 Coríntios 11:14. Satanás tem esse poder de se transformar em anjo de luz. E está profetizado que ele fará uma contrafação da volta de Jesus. Fiquemos apercebidos em nome de Cristo, para que nós não venhamos ser enganados, tá bom? Porque muitos serão enganados. Inclusive, se não fosse o Senhor, até os eleitos seriam enganados. Mas graças a Deus não será possível. Unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus. A volta de Cristo será de forma pessoal? Será de forma real? Será de forma visível? Sim, nós temos isso, um exemplo, Atos 1, verso 11. Lá fala, né, que quando os discípulos estavam se despedindo de Jesus, ele estava subindo ao céu, estava sendo assunto ao céu. Eles ficaram olhando Jesus subindo, e aí 2 varões vestidos de branco, né, anjos de Deus, chegaram para eles e disseram: ora, varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu virá da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Então, Jesus não subiu ao céu e eles estavam olhando Jesus subir? Da mesma maneira ele virá, de maneira pessoal, de maneira real e de maneira visível. É claro, eu não tenho dúvida alguma, pela palavra da profecia, que Jesus virá de maneira pessoal, real e visível. Amém? E quem acompanhará Jesus na sua segunda volta? E que farão esses acompanhantes? Quem vai acompanhar Jesus? A Bíblia em Mateus 24:31, eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, tá? E convido você a conferir comigo esse texto tão maravilhoso. 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quem vai vir acompanhar Jesus na sua segunda volta, na sua segunda vinda, né? Os anjos. E qual vai ser a função desses anjos? Eles vão recolher a todos os escolhidos e fiéis, né? Os que morreram também amparados pela graça de Jesus, pela graça de Deus, também ressuscitarão. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 e 16. E formarão um mesmo grupo com os fiéis crentes em Jesus, que estarão vivos. Todos subirão nas nuvens para estar para sempre com o Senhor. Então, nós temos essa informação em 1 Tessalonicenses 4, que o anjo vai tocar a trombeta, os mortos que morreram no Senhor irão ressuscitar, irão se unir àqueles que estão vivos, fiéis, preparados, e vão fazer um grupo só e vão ser arrebatados. A palavra arrebatada é falada pela primeira vez, é citada pela primeira vez aqui em 1 Tessalonicenses 4. Amém? Então, e essa palavra arrebatamento se refere à volta de Jesus, à segunda vinda de Cristo Jesus. O arrebatamento não será secreto. Segundo a palavra de Deus, não estou aqui de maneira respeitosa, em Cristo Jesus, eu digo a você, meu irmão, não existe arrebatamento secreto. A vinda de Jesus será visível, todo olho verá, e ele vai arrebatar na sua vinda. A palavra arrebatamento, ela é citada pela primeira vez nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, quando o Paulo está discorrendo sobre a segunda vinda de Jesus. Aquele texto de Mateus 24:40, que fala que um será levado, outro será deixado, um será tomado, outro ficará, se refere à preparação. Quem sabe numa casa, né, nem todos irão ser salvos. Um será recebido, um será estará preparado e outro não estará. Esse texto se refere à preparação, à nossa preparação. Porque não tem sentido um arrebatamento secreto se Jesus vai voltar. Quem que ele vai vir buscar se todos os salvos já foram arrebatados secretamente? Tem sentido? Não tem. A Bíblia não se contradiz. É um livro que segue
uma linha de raciocínio. Então não tem sentido Jesus voltar se ele vai vir buscar quem? Se todos já foram arrebatados, os salvos já foram arrebatados. Entenderam, meus amados? Então, por essa razão, eu não creio no arrebatamento secreto, pelo que eu já estudei, pelo que eu já li nas Escrituras Sagradas. Amém? E não somente eu, existem muitas pessoas, né, em muitas aí religiões, denominações que também entendem a Bíblia dessa maneira, porque não há sentido de um arrebatamento secreto, não há sentido se Jesus vai voltar. A doutrina da volta de Jesus lança por terra essa doutrina do arrebatamento secreto. Entenderam, meus amados? Então, meus queridos, e qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Jesus vai voltar. E qual é o propósito da volta de Jesus? Apocalipse 22, versículo 12. Vai lá para o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, o versículo 12, que diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Olha o que diz: Eis que venho com as nuvens. Aliás, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu estava aqui arrumando as páginas da Bíblia e confundi o texto com Apocalipse 1:7. Mas aqui o 22:12 diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o propósito da segunda vinda de Jesus Cristo, meus irmãos, é a recompensa. É dar retribuição segundo as nossas obras, né? E não está longe o dia, irmãos. Está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. O dia em que cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. E vão será o esforço de se justificar. Dizer, não, Senhor, é porque eu não me preparei, mas porque fulano não pregou, porque isso, porque aquilo, não. O evangelho do reino será pregado, Mateus 24:14. Em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todo mundo vai ouvir falar da volta de Jesus. E aqueles que não ouviram, mas tiveram a oportunidade de ouvir, mas recusaram, vão ser julgados como se tivessem ouvido também. Entenderam, meus irmãos? Então, queridos, o propósito da segunda vinda de Cristo é retribuir, é nos dar a recompensa das nossas ações. E qual será a reação dos infiéis e dos fiéis quando Jesus voltar? Vamos primeiro ver aqui a reação dos infiéis em Apocalipse 6. Infelizmente, meus irmãos, a grande maioria das pessoas do mundo farão parte aqui desse grupo. Vamos ver qual vai ser a reação? Versos 6, versos 15 de Apocalipse. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que eles vão falar para os penhascos? O que eles vão falar para as cavernas? O que eles vão falar, meus amados? Olha o que diz. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconderam-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Oh, meus amados, essa classe de tão desesperada que vai estar pela volta de Jesus, vai pedir para os montes e os rochedos caírem sobre eles, para escondê-los da face do Deus Todo-Poderoso. Oh, meus queridos, que nós não venhamos estar nessa classe. Em nome de Jesus, nosso Senhor, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, nos apropriar dos méritos do sangue de Cristo Jesus, sua graça, que é de graça para nós. Vamos apropriar dessa graça pela fé, para que nós não venhamos estar nessa classe, que estará desesperada, angustiada nesse dia. Vamos ler também agora a reação dos fiéis. Essa é a classe que eu e você estaremos em nome de Jesus. Amém? Vamos para Isaías 25. Vamos ver o que diz lá. Qual será a reação daqueles que, quando Jesus voltar, estarão preparados, estarão ali com seus pecados perdoados, com a sua vida limpa diante de Deus. Capítulo 25, versículo 8 de Isaías. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou.
O versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa será a reação daqueles que estiverem preparados quando Jesus voltar. Que nós, irmãos, venhamos estar nessa classe aqui. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, que nós possamos contemplar este Deus Todo-Poderoso, não sermos consumidos pela sua glória e possamos dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Que nós venhamos estar nessa classe. Uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos: Jesus não deixou data para a sua volta. Não tem nada dizendo assim quando vai ser o dia e a hora. Ele nos deixou os sinais. Sinais nós temos e nós já estamos vivendo estes sinais. Tribulação, angústia das nações. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está muito próximo de voltar. Venhamos nos preparar, queridos. Vamos colocar azeite nas nossas lâmpadas, para que quando nós ouvirmos aí o anúncio, eis o noivo, sair ao seu encontro, que nós venhamos estar com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Amém? Como as virgens prudentes. E quais são as condições? Quais serão as condições de vida que Jesus estabelecerá depois de sua segunda vinda? Vamos ver mais ou menos como vai ser a vida depois da volta de Jesus? Apocalipse 21, 4. Vamos para Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. É um dos textos mais lindos da Santa Bíblia. Olha o que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus amados, que promessa maravilhosa. Só de saber que não haverá mais morte já é o suficiente para nós nos prepararmos, para nós fazermos tudo que está ao nosso alcance, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Queridos, a morte é o pior inimigo depois de Satanás, não é verdade? Eu fiz há uns anos atrás um estudo num livro chamado A Verdade sobre as Profecias do Apocalipse. Na página 555, eu tirei aqui um fragmento e anotei aqui na minha Bíblia. Olha o que diz: a morte não haverá na nova terra. Amém. Jamais um lar será ferido por seu aguilhão. Jamais uma casa funerária será conhecida. Jamais um carro fúnebre se verá. Jamais uma sepultura qualquer será aberta. Jamais um cemitério será construído. Jamais haverá ali o dia dos mortos. Rios de lágrimas serão assim extintos por Deus. Clamor e dor também não hão de haver, pois serão também eliminadas as suas causas. Coisa maravilhosa. Eu quero, irmãos, viver tudo isso ao lado do Senhor, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos, com você, em nome de Jesus. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, meus amados, para viver esta promessa. Vamos caminhar no caminho estreito. O caminho que o Senhor nos mandou seguir é o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, o caminho do sacrifício, o caminho da negação do eu, o caminho, irmãos, do domínio próprio, o caminho da mansidão, o caminho da misericórdia, o caminho do amor. É esse o caminho dos frutos do Espírito. Amém, queridos? Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar. Não é fácil. Lutar contra a carne não é fácil, é uma tarefa difícil. É por isso que nós precisamos estar ali alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Amém, meus amados? E o que torna o céu tão atrativo? Será que é as portas de pérola? As ruas de ouro? Não. O que torna o seu lar atrativo? Será que é os belos móveis? Os cômodos suntuosos? Não, mas aqueles que você ama, aqueles que eu amo, é que faz com que meu lar seja atrativo. O céu nos atrai, sabe por quê, meus amados? Porque ali podemos ver aquele que nos amou tanto,
que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Eu quero ver a face de Jesus. E você? Eu quero lançar minha coroa aos pés de Cristo, beijar os pés de Jesus e agradecer por Ele ter morrido por mim e me garantir a vida eterna para mim e para todos aqueles que eu amo e para você também, em nome de Jesus. Não venhamos baratear a graça de Cristo. Não venhamos pisar nessa graça que foi de graça para nós, mas foi muito cara para Cristo. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Vamos lutar essa batalha com Cristo e vamos vencer. Não vamos dar a nossa salvação de graça, que foi nos dada de graça, de mão beijada, para Satanás, irmãos. Não vamos fazer isso. Vamos lutar até o sangue, como diz o apóstolo Paulo, se necessário for. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, como diz Apocalipse 2, verso 10. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos hoje sonhar com a volta de Jesus. Que nós venhamos hoje ter ali uma revelação no nosso sono da noite, da madrugada, com a volta de Cristo. Que nós possamos contemplar os anjos com clangor de trombetas, recepcionando aqueles que morreram em Cristo Jesus. Oh, meus amados, será maravilhoso. Pena alguma pode descrever aquele dia. 1 Coríntios capítulo 2 diz, né, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano é aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam, né? Eu não lembro bem se é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios 2, mas está registrado. Então, que nós venhamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Venhamos, irmãos, comer esse livro, estudar o que está aqui e colocar em prática. Porque só o conhecimento não é tão importante assim. É importante, mas mais do que ter o conhecimento é colocar em prática. Que Jesus nos ajude. Não é fácil, não é fácil. Mas com Cristo nós venceremos. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor em Cristo nos abençoe.